Olá, amiguinhos! Eu sou a Karina Tonquinha e hoje eu vou gravar para vocês o resumo do capítulo 16 de Missionários da Luz. Vou falar sobre incorporação. Que hoje nós não falamos mais em incorporação, né? Hoje fala-se sobre psicofonia. Então, nesse trecho do livro, André Luiz, ele conta que ele tinha obrigações na colônia espiritual, mas que quando ele podia, ele aproveitava para aprender mais, descendo até a crosta terrestre. Então ele participava de reuniões em centros, né? No livro eles falam salão. Então, em uma dessas reuniões, um dos cooperadores, Euclides, que era um cooperador desencarnado, tá? Ele pediu a Alexandre que o irmão Dionísio, que estava em uma organização de socorro, viesse acalmar a família que estava inconsolável. E falou que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, Dionísio era um desencarnado que estava se tratando numa organização de socorro e ele era tarefeiro desse centro, né, onde eles estavam fazendo essa reunião. E Euclides, ele queria que ele viesse se comunicar com os antigos amigos de tarefa e com a família dele que estaria presente. E Alexandre falou que não tinha qualquer objeção pessoal, né, sobre essa comunicação, mas que ele achava que o grupo de cooperadores encarnados não estivesse preparado para essa experiência, que eles podiam até ter conhecimento didático, mas que faltava sentimentos e compreensão. E além disso, a família desequilibrada poderia prejudicar Dionísio, né? Porque ele ainda estava se recuperando, ele estava lá na colônia de socorro, né? Na instituição de socorro, fazendo ainda o tratamento para recuperar. Mas Euclides insistiu e Alexandre cedeu. Então Alexandre falou assim: tudo bem, vamos marcar para amanhã à noite. Eu trago Dionísio para se comunicar aqui, né? Então ficou marcado para amanhã, para noite seguinte, que ele traria Dionísio até esse salão para tarefa das 20 horas. E aí Alexandre foi até Dionísio para comunicar a ele que haveria essa comunicação, né? E Dionísio ficou muito feliz quando Alexandre foi lá. E Alexandre pediu para Dionísio ter cuidado, né, para usar o aparelho neuromuscular de Otávia, que seria a médium intermediária, né? E aí Dionísio lembrou que quando ele era encarnado, ele não acreditava nas comunicações de Otávia, né? E aí Alexandre falou para ele: o mesmo pode acontecer e os encarnados não acreditarem na sua comunicação, né? Esteja preparado. Então, Alexandre pediu para Dionísio se preparar, se concentrar, que o buscaria com antecedência no dia seguinte para deixá-lo na casa da médium, algumas horas antes da comunicação, para que fosse mais fácil o serviço de harmonização. André Luiz ficou muito interessado nessa tarefa e pediu para acompanhar de perto. Então, no dia seguinte, quando o Alexandre foi deixar Dionísio na casa de Otávia, André Luiz foi junto. E aí eles chegaram lá e encontraram Euclides esperando por eles para preparação. E Euclides explicou que aquela parte da casa onde ele estava era onde Otávia costumava fazer meditações e preces, e que tinha uma atmosfera confortadora, leve e balsâmica, e que logo Otávio estaria ali se preparando para a tarefa naquele local. Aí André foi até lá na cozinha xeretar, né? Foi lá ver onde estava Otávia. E achou ela pálida e abatida, né? Comentou, né? Nossa, mas ela tá tão pálida, abatida. E aí Euclides explicou que o marido dela é um ignorante e quase cruel, e que vive acompanhado de entidades de zonas inferiores. E assim que foi marcada a comunicação, que ele
acordou mais nervoso, bebeu e agrediu Otávia. E aí ela, assustada, ela sofreu um choque nervoso que atingiu o fígado e a deixou sob forte perturbação gastrointestinal. E que já tinha sido trazido uma equipe de enfermeiros espirituais para tratar desse estado de Otávia. E só por isso que ela não estava acamada, porque senão ela estaria pior. Mas que ela ainda estava muito enfraquecida, né? E aí André perguntou se ninguém poderia substituí-la, né? Pois ela estava cambaleante. Euclides disse que para isso exige preparo e treinamento, e ninguém pode substituir Otávia de uma hora para outra. Aí André perguntou pro Euclides, falou assim: Euclides, mas para exercer essa tarefa, não seria melhor uma pessoa feliz? Aí Euclides falou para ele que quando o encarnado está bem, ele não procura trabalhar na tarefa. Que nós, né, encarnados, somos muito individualistas. Que quem está no sofrimento se entrega melhor. Então, assim, resumindo, né, isso daí, nós somos egoístas e ponto, né? Porque quando estamos bem, não ajudamos na tarefa. E quando estamos mal, ajudamos para nos melhorar, né? Então, precisamos evoluir e muito. Então, Otávia terminou as tarefas domésticas e foi ao quarto se preparar. Enquanto se concentrava em oração, Euclides aplicava passes magnéticos nela, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando vigorosas cotas de forças nas fibras nervosas e também nas células gliais, né? Que são um conjunto de células de sustentação do sistema nervoso. Durante a prece de Otávia, criou-se um laço fluídico que ligou a médium ao comunicante. E a pedido de Euclides, Dionísio começou a se comunicar mentalmente com Otávia. André percebeu que Otávia recebia os pensamentos de Dionísio em forma de figuração e lembrança. E Dionísio adiantou o assunto da comunicação que faria mais tarde. E aí chega o esposo da Otávia, Leonardo. Então ele quebrou toda a tranquilidade das vibrações. Ele veio acompanhado de entidades perversas. Aí Otávia foi falar com ele e falou assim, que ia a reunião das 20 horas, né? E ele falou para ela que não, que ela não ia não, nada de reunião, nada de sessão hoje. E aí Euclides falou para André que já previa e pediu que uma de suas colaboradoras trouxesse a tia de Leonardo para interceder. Então logo bateram palmas à porta e Leonardo foi atender. Aí junto com a senhora, que essa senhora que era Georgina, que era a tia dele, né? Entrou uma entidade muito simpática e veio cumprimentar Euclides. Que essa entidade simpática era a colaboradora, né? Que Euclides pediu para ajudar. E aí Georgina falou para Leonardo que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-o a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. E aí, não sei porquê, né? Leonardo respondeu, tudo bem, Otávia pode ir em sua companhia. E aí, na hora de sair, Alexandre chegou para acompanhá-los até o salão. Então, eles chegaram no salão 19h45. E lá havia muitos trabalhadores da espiritualidade, familiares de Dionísio, e Euclides, né, os colaboradores ainda estavam tentando melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre pediu
que alguns colaboradores auxiliassem no sistema endócrino e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização de suas funções, estabelecendo equilíbrio para o estômago e intestino, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Gente, como a gente acha que é, eu pelo menos, né, ignorante, acho que achava que era só a pessoa sentava ali e pronto, né? Não tinha noção de toda a preparação e do corpo como deve estar, né? Pronto para essa tarefa. Então, às 20 horas, foi iniciado o serviço. A médium se sentia mais forte. Terminando a oração, com o ambiente equilibrado, Otávia foi cuidadosamente afastada parcialmente do veículo físico e aproximada de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar das possibilidades dela, né? Otávia mantinha-se reduzida à distância, mas com o poder de retomar ao corpo a qualquer momento em um simples impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava falando, enquanto Dionísio conseguia falar de si mesmo, sentindo-se fiscalizado com olhares por amigos e benfeitores, conseguindo manter o equilíbrio emotivo. Então, assim, não é que Dionísio veio e para falar o que ele queria, o que desse na telha, entendeu? Tudo isso é programado pelo plano espiritual, então ele só poderia falar o que fosse, como fala, autorizado, né? Ele não podia vir aqui e falar o que ele quisesse. Aí André, nesse momento, ele comparou a incorporação a um enxerto de árvore, onde a planta recebe os frutos da outra, mas não perde a personalidade, né? No plano espiritual, a atmosfera era de harmonia. Porém, entre os encarnados havia uma perturbadora expectativa. Os familiares encarnados esperavam Dionísio emocionado e submetido às paixões menores, né, menos construtivas. Mas ele estava sendo auxiliado para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida. Então, assim, gente, você quer se comunicar com alguém que desencarnou e quer que ele venha exatamente como ele estava aqui, falando daquele jeito e tal. Mas não é assim, ainda mais dentro de uma casa, né, que há colaboradores, que há toda uma doutrina. O espírito desencarnado não vai vir falar o que der na telha. Ele vai falar só o que é autorizado, porque ele não pode perturbar o ambiente, né, com o que ele vai falar. Tem que ser tudo bem programado. E Alexandre, então, e Euclides vigiavam para que fosse só falado o necessário, pois Dionísio seria responsabilizado por todas as imagens nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Depois de 40 minutos, Dionísio se despediu, repetindo a oração que Alexandre lhe ditou comovido. 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Então, minha gente, vocês imaginam, a cada 5 pessoas, só uma acreditou. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe afetivamente. Os próprios filhos ficaram em dúvida. O filho mais velho disse: impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. E o outro filho disse: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Apenas a viúva e mais 3 pessoas estavam junto à médium, incentivando-a por palavras e pensamentos de compreensão e alegria. Então, assim, as pessoas querem falar com a espiritualidade e querem ouvir o que elas querem, né? Elas pedem uma comunicação, mas elas não querem ouvir o que a espiritualidade tem a falar. Elas já vêm com uma ideia feita do que a entidade vai falar. E se não falar o que elas querem, para elas não tá certo. E outra coisa, né, minha gente?
tanto encarnado pra gente conversar aqui. Por que tem que conversar com quem já foi? Quantos anos esse senhor não deve ter ficado do lado da mulher, dos filhos, da família, dos amigos? E por que depois que desencarnou que eles querem conversar? Deixa o homem se tratar. Tava lá na instituição de socorro, se cuidando, bonitinho. Tiraram ele de lá pra atormentar ele aqui. Não é? Para com essa mania de querer ficar falando com quem já foi. Conversa com quem tá aqui do seu lado. Quantas vezes que você não fala o que tem que falar, não dá atenção pra quem tem que dar, e aí depois desencarna, fica lá enchendo o saco de quem tá desencarnado. É o ó, hein? Então vamos lá. A Otávia começou a ser desacreditada, né? Por várias pessoas que acusavam de animismo, né? Eles achavam que ela que inventou a comunicação, né? E aí, perguntados se achavam que ela seria capaz de enganá-los, responderam que talvez, inconscientemente, ela poderia ter feito isso. Porque tudo que foi falado, Otávia já sabia e podia ter falado por ela mesma. A coitada da Otávia também, né? Apanhou do marido e ficou se preparando o dia inteiro. E teve que maior sacrifício para sair de casa. Aí chega lá, ninguém acredita na pessoa. André sentiu-se decepcionado. Depois de toda a luta no campo espiritual e de Otávia para acontecer a comunicação, ninguém acreditava na veracidade. Aí Alexandre falou para André: não se admirem, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. A maioria tem o cérebro atrofiado e o coração reduzido. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta no dever de ajudar. Pois é, minha gente, ao invés de vocês que ficarem aí inventando que quer falar com não sei quem, não sei quem, não sei que lá que já foi, vocês vão lá ajudar na campanha do quilo, vai visitar o asilo, ajuda numa tarefa. Não fica atormentando, não, os espíritos encarnados que estão cheios de coisa para fazer lá do outro lado, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido para vocês esse capítulo. E se não ficou bom, põe aí no comentário o que vocês acham que dá para melhorar. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. E eu prometo que vou começar do capítulo 1, tá bom? Até a próxima. Tchau, amiguinhos!